ó Pai. E peço também pelo palestrante dessa noite, ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, ó Pai. Que ele venha, Senhor Jesus, ser usado grandemente por Ti, ó Deus. Assim nós te pedimos, te agradecemos. Pastor Josué. Amém. Glória a Deus. Hoje deu certo de estar ao vivo. Glória a Deus. Abaixar aqui. Já está transmitindo. Boa noite, irmãos. Muito obrigado por vocês terem vindo. E faço votos, e a minha oração já não é de agora, que eu seja um instrumento de Deus para inspirar vocês, para alavancar vocês e trazer aí novas ideias, tá bom? A irmã Raquel já fez a oração e eu confesso que eu pesquisei muitas coisas, procurei trazer algumas informações e vocês já ouviram falar sobre demanda e oferta ou oferta e demanda, né? Isso é uma regrinha básica na economia. Quem mexe com parte contábil, parte de administração, é uma das formas que mais a pessoa procura se aprofundar. Antes de nós entendermos algumas coisas aqui do PowerPoint, nós precisamos entender que toda economia, ela funciona dessa forma. Do comércio, da empresa, do produtor, do vendedor. E a outro lado é povo, família e consumidor. Vou repetir, o povo, família, que é o consumidor. Só que esses dois grupos, é eles que fazem o quê? A economia acontecer. É esse povo aqui, esses dois grupos que faz a economia funcionar. Ok? Então, a economia e a outro lado é povo, família, funciona. Então, um grupo vai consumir e outro grupo vai produzir e oferecer para este outro grupo o quê? O produto. Tá certo? Então, a pergunta inicial seria o seguinte. Eu vou começar com um texto bíblico, se você quiser anotar para sua meditação depois. Consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbio 16, 3. Se nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus infalível, a própria palavra de Deus já está nos ensinando que tudo que nós consagramos ao Senhor, olha só a palavra, os planos, ou os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a Bíblia nos orienta a isso. Outro versículo interessante é Provérbios 21, 5. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza. Olha aí, ó. Quando eu vi essa palavra, produzir riqueza, meus olhinhos pareciam do tio Patinha, né? Plim, plim, plim. Você olha a riqueza aí, né? Não pela ambição, pela ostentação, mas pelo sentido seguinte. Vou ler de novo. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8:18. Então, Deus tem o maior interesse em nos fazer prosperar. Um outro versículo muito interessante, selecionei aqui. Todo trabalho árduo traz proveito. Então, quando você achar que está cansado, que é árduo, olha só o que o texto diz: traz proveito esse trabalho. Mas só falar leva à pobreza. Então, tem gente que às vezes fala muito, mas não, na hora de pegar a mão no arado, não pega. Então, não vai prosperar. Mas todo trabalho árduo traz proveito. Toda vez que eu vou falar para empreendedores sobre trabalho, o Espírito Santo me faz lembrar que o próprio Senhor Jesus falou assim: eu trabalho e o meu Pai também. Gente, não tem como alcançar adesão, conquistar bens, ter sucesso sem trabalho. E mais um versículo que esse Provérbios, aliás, Provérbios 21, 5, os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Mais uma vez, Salomão coloca a palavra planos bem elaborados. Irmãos, fazer um plano de ação requer muito esforço. Não é pouco, não. Porque você, quando vai fazer um plano de ação, um plano de negócio, tem que partir da primícia.
partir da premissa do quê? Para onde eu vou, para onde eu vou os meus negócios? Como que eu vou levar o produto? Qual é o caminho que eu vou usar para chegar nos meus clientes? Quais as ferramentas que eu vou ter disponível para poder fazer isso, tá bom? E o último, feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Olha a palavra negócios ali, ó. Viu que interessante? Então, feliz o homem que empresta com generosidade. A alma generosa prosperará. Porque toda a riqueza pertence a Deus. Nunca se esqueçam disso. Toda a riqueza pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Eu quero falar desse cara aqui, ó. Eu ouvi 2 entrevistas dele. E ele é um cara novo, mas ele é um cara que é o CEO, John Rogerson, o CEO das linhas aéreas Azul. E ele veio para o Brasil em 2008. Irmãos, eles têm um faturamento de 19 bilhões por ano. E aí perguntaram para ele por que ele é tão motivacional, por que ele consegue ser assim diante de tanta crise. Ele falou o seguinte, aí começaram a fazer as perguntas para ele, ele disse, o Brasil ele é americano, é um país próspero, é um país rico, mas os brasileiros, nós estamos na escala, irmãos, abaixo dos colombianos. Os colombianos viajam muito mais de aeronave do que os brasileiros. Por quê? Nós temos o petróleo, ele falando, nós temos o petróleo, mas é o combustível mais caro do mundo é aqui no Brasil. Ele falou uma coisa absurda. Ele falou, é uma coisa absurda, americano falando, né? Enfim, mas por que me chama a atenção falar desse cara aqui? Porque ele falou que certa vez ele acordou com a receita zero quando veio a notícia da pandemia. E agora? 11 mil funcionários para pagar. As aeronaves que estão pagando. Como é que ele faz? Sabe o que ele falou que fez? Ele então entrou um por um dos seus fornecedores, da aviação, da alimentação, de tudo que envolve as linhas aéreas Azul. E ele negociou um por um, sentou na mesa e falou assim, olha amigo, não adianta você querer tomar o meu avião, que o avião vai enferrujar, você vai perder. Para você é interessante o avião funcionar. Só que nós estamos numa pandemia agora que começou a alavancar os negócios. Ele sentou na mesa com o seu fornecedor, trouxe a visão para o seu fornecedor abraçou a visão com ele, juntos os dois, porque ele falou assim, é melhor ele deixar o avião comigo e eu vou produzir e conseguir voltar a pagar ele, do que ele me tomar o avião. Então, eu achei muito interessante a forma da explicação dele. E foi assim que ele fez. Bom, agora ele recorreu ao banco BNDES para um valor que as linhas azuis estão alavancando. Mas outro detalhe, ó, isso aqui me chamou a atenção. Eu falei, Deus, fiz até minhas anotações. Estava a Gol, a Latam, e por que ele conseguiu alavancar tão rápido em pouco tempo no Brasil, que nas linhas aéreas é muito instável? Sabe o que ele falou? Eu tenho aeronave que comporta 9 passageiros, eu tenho de mais de 300 passageiros Boeing. Nós não invadimos a Gol em Congonhas. Aí ele falou assim, em Recife, e onde nós vamos sempre para São Paulo, que passamos lá em BH, Confins, é onde que ele domina os aeroportos. Com Recife, e realmente se souber a aeronave da Azul ali praticamente. E Confins. Ele começou a ir aonde? Pega a visão. Ele começou a ir aonde as outras empresas não iam. Então ele começou a fazer o quê? A levar pequenos aeronaves, aquelas de hélice que muitos têm medo, mas são modernas, aí nas cidades menores. Aí deu uma alavancada nos negócios das linhas azuis. Eu achei uma sacada tremenda desse cara.
Ele não ficou focado nos concorrentes grandões. Ele ficou focado nas oportunidades. Ele falou assim: eu não trabalho com empresa, eu trabalho com pessoas. A empresa nossa são pessoas. Ele falou assim: 7 anos atrás eu era ignorante com as pessoas, mas eu aprendi a dar valor para elas e mostrar que as linhas aéreas crescendo, elas também crescem junto com as linhas aéreas. Então ele mudou essa chave dele e ele trouxe para os seus negócios uma nova filosofia de trabalho, com pessoas, com negócios e oportunidades. Quer que eu diminua o ar? Está muito forte? Então, assim, anote se vocês quiserem, eu acho que vale a pena, gente. Vocês já sabem de cor, mas essa palavra aqui seria muito bom se vocês pudessem trabalhar. Oportunidades. Para os seus negócios, ele fala assim, ó: se eu ficasse só reclamando que fechou as portas, veio a pandemia, não ia adiantar nada. Ou então negociar com seus fornecedores, falou com seus funcionários, chamou a mesa diretora. Pô, vamos ver qual solução nós podemos dar para essa fase de pandemia. Teve que demitir alguns funcionários, porque o fluxo caiu. Diminuiu, outros abaixou o salário para não perder o emprego, eles aceitaram. Tudo deve ser negociado. Bom, partindo aqui, o que é a oferta, o que é a lei da oferta e da demanda? É um princípio fundamental na economia em que descreve a relação entre a disponibilidade de um bem ou um serviço, o desejo dos consumidores por esse bem ou serviço de demanda. Então, é uma lei, uma regra de princípio fundamental na economia, tá bom? Aonde nós vamos ver o que? A disponibilidade de um bem ou de um serviço. O que está disponível de produto? O que está disponível para o consumidor? O que o produtor pode trazer de oferta para o consumidor? Então, nós vamos pegando essa visão aí. Ó. O que é oferta? A oferta refere-se à quantidade de bens ou serviços que os produtores estão dispostos a vender em um mercado. Ela é influenciada por fatores como o custo de produção, tecnologia, regulamentação. Ou seja, a oferta ela vai oferecer o tipo de quantidade nos bens, nos serviços que os produtores estão dispostos a vender. Nosso irmão aqui trabalha na área de silos, e os silos, para quem tem nas fazendas, eles armazenam os grãos para quê? Esperar dar uma melhor oferta no mercado e poder pegar aquele produto que está armazenado e poder, na hora que alavancar o preço no mercado, eles colocam o produto para venda. Então, quando a gente vê a oferta da lei da demanda, nós vamos ver o seguinte, acompanhar o mercado. Seria bom se todos os comerciantes estivessem aqui, porque ia destravar a mente deles, porque eles ficam focados só na cidade ou no bairro. O empreendedor precisa alavancar. E olha, irmãos, aprendendo cada dia mais com a gente, com as pesquisas, a maioria hoje está explorando, sabe o que, irmã Celine? Está explorando a internet. Está vendendo, negociando. Se você não tem domínio, contrate alguém que tem domínio, que vai te ajudar a alavancar, a apresentar o seu produto. O que é demanda, gente? Representa a quantidade de bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um mercado de diferentes preços e momentos. Então, a demanda é o quanto que os clientes estão desejando. Qual é o fluxo, qual é o número de pessoas que estão buscando aquele produto. Por exemplo, muita gente quer celular do top, carro da hora, mas todos têm alcance para isso? Não. Então, não adianta acreditar que, mas aquela pessoa quer, mas ela não tem condições. Precisamos trabalhar com a nossa realidade. Como funciona essa lei? Só algumas informações. A demanda, ela aumenta, a oferta tende a ajustar para essa demanda crescente. Por outro lado, se a demanda diminui, os preços podem cair devido à redução da competição pelos produtos disponíveis. Para evitar que o estoque se acumule, os produtores podem vender seus produtos mais baratos. Aí tem esse outro fator. Se ficar muito tempo com o produto acumulado, ele pode estragar.
Amém? Então, quando eu estava vendo isso aqui, vamos por essa parte, flutuação dos preços, a curva da oferta também. Isso aqui são mais informações. Isso aqui também é interessante, esse gráfico, que está lá a fonte de onde eu tirei. Então, aqui nós temos justamente os preços, tá? E aqui é o tanto dos produtos. Então, nós temos aí o gráfico que quem trabalha nessa área de economia trabalha muito com isso. Preço alto, poucas compras. Preço baixo, muitas compras. Esta curva mostra o comportamento dos compradores. Nós precisamos entender por que o comprador parou de comprar. O que levou essa pessoa a parar de comprar? Tá certo? Então, quanto o preço ele vai subindo, ó, alto, poucas compras. Por quê? Porque está fora do alcance do consumidor. Perfeito? Então tá, pastor, eu sei disso. Eu queria que você pensasse diferente agora. Eu queria que você pensasse no seu produto, na sua forma de vender para o teu cliente. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade da sua empresa? O que é possível fazer para alavancar os negócios? O que é preciso para melhorar o preço, para que o seu produto venha a ter maior giro? Uma coisa é o mercado, outra coisa é a sua realidade com o seu comércio. É só para vocês pensarem. Aí, ao contrário, essa curva demonstra o comportamento dos vendedores. Por quê? Se o preço cai, não compensa, eles não estão motivados para vender. A margem de lucro cai. Então, preço alto, muita oferta. Preço baixo, pouca oferta. Esse aqui é o contrário do primeiro slide. Aqui nós vamos ver tanto as pessoas que desejam adquirir por um determinado preço, que é a quantidade, e do outro lado, os que estão dispostos, os produtores, que ao produzir a venda por um determinado preço. Então vamos ver a quantidade. Aí depois essas duas junções vão se unir para chegar a um preço que é chamado balança equilibrada. A balança equilibrada é o confronto desses dois aqui, ó. Tá ok? O que afeta a demanda? O que afeta a demanda? O que deixa as pessoas não procurar? É a renda da população, é o crescimento da população, é o preço dos bens relacionados, né? Gosto ou preferência das pessoas ou influências especiais. Então, há uma situação que envolve o mercado. Por exemplo, ouvindo hoje as notícias, os economistas estão cautelosos porque não sabem agora se Israel vai reagir. Por quê? Porque o Irã é responsável por uma boa parte do petróleo no mundo. Eu não sabia disso. E aí, o que Israel vai contra-atacar? Vai ser a usina nuclear que eles têm lá? Vai ser a base de petróleos que eles têm lá? Só que por mais que há um inimigo, há interesse mundial. Há um interesse mundial. Então, são só ideias para vocês pensarem. Aqui também, ela é o mapa da economia, irmãos. Se você entender isso, vai ser muito legal. Porque lembra que eu disse no início? Famílias, pessoas, firmas, produtores. É dois grupos que um depende do outro. Família consome, ok? E ali o produtor que traz aqui a renda e vai ajudando. Então vira ali uma engrenagem. Só que aí nós vamos ver o mercado financeiro, depois tem uma outra parte que é o governo, e acima do governo nós vamos ver o mercado externo. Aqui na nossa região, tem muitos fazendeiros que exportam para a China, para outros países, e entra dinheiro de fora. Voltou 90%, né, irmão Marcelo? Obrigado. 90%. Agora tem um detalhe, irmãos. O CEO da Linhas Azuis, ele falou o seguinte: o ideal que é o brasileiro que tem a renda aqui gastar o dinheiro aqui. A maioria vai para a Disney, vai para não sei aonde, mas não conhece Foz do Iguaçu, não conhece o Pantanal. Por quê? Porque é muito caro aqui dentro para você viajar. Uma coisa absurda. Está na hora de mudar essa forma de trabalhar aqui no Brasil. Nós temos tudo, irmãos, lugares lindos no Brasil.
nós, Fernando de Noronha, que é muito famoso, aqui na Bahia, Porto Seguro e tudo mais. Então, isso aqui é as injeções e o vazamento, ou seja, injeta-se na produção, nas firmas, e o vazamento na economia é chamado por quê? Por causa do consumo. Então, injeta finanças, produtos, mas para não ficar lá tem que sair. Vai sair aonde? No consumidor, que é o final. Agora, como atrair novos clientes? Conheça o seu cliente. Descubra quais são as maiores necessidades ou dores do usuário. Saber conhecer o seu cliente. Procure saber quem é o seu cliente, o que, que ele faz, o que, que ele gosta, qual é a produção, qual é o consumo, né? A irmã trabalha com estética, né? Então, a irmã já tem experiência, acredito eu, vasta, mas é interessante que se deseja multiplicar a carteira de clientes, procurar saber aonde alcançar. E ouvindo as próprias clientes ou os clientes, eles acabam de, eu tenho uma amiga que é assim, assim, e a gente vai aprendendo com os clientes. Então tá essa dica aí, se dedica ao máximo ao planejamento. Tem que ter um plano de ação, tem que ter um plano curto, médio e longo prazo. Então, eu já tenho o planejamento da igreja, curto, médio e longo prazo. Bom, tá tudo feito? Tá. E agora? Agora é esperar acontecer. Mas o planejamento já está feito. Não vou esperar acontecer para fazer um planejamento. Não, o planejamento já está aqui, já até apresentei a Deus. E agora? Agora, conforme vai acontecendo, eu vou colocando em prática o planejamento. Porque precisa de pessoas para que dê certo o planejamento. Empresa precisa de pessoas, precisa de produto. E aí você trabalhar com várias ferramentas. Quer atrair mais novos clientes? Saiba tudo sobre a sua empresa. Tem gente que é vendedor de empresa, não sabe a filosofia de trabalho da empresa. Quando eu fui vendedor autônomo, eu representei algumas firmas, e uma delas me destacou que era disco diamantado. Eu fui na fábrica aprender como é que fazia um disco diamantado. Aí eu aprendi todo o processo, e é um diamante mesmo, e ali, disco de madeira, disco de pedra seca, a água, ardósia, e aí me especializei em disco diamantado. Quando chegava com as amostras no balcão, porque eu levava o produto para apresentar. Então, eu oferecia aos clientes, olha, esse aqui gasta mais rápido, por isso que ele é mais barato. Esse aqui tem mais durabilidade. Então, por isso que dava a diferença do preço. Então, quando a gente domina o produto e a empresa, você passa segurança para o seu cliente. Se já for em lojas, eu também, que a pessoa, você faz uma pergunta, ela não sabe te responder. É ruim isso. Então, por quê? Primeiro, porque não houve preparo nem treinamento. Tá? Tem que ter treinamento. O rapaz, o CEO da Linhas Azuis, ele treina os seus funcionários. Ele passa, isso é interessante. Ele passa pela entrevista, pela área seletiva, e depois faz o quê? Depois ele pega e faz o treinamento para os seus funcionários, ou colaboradores, que são chamados hoje. Ok? Muito. Tem que ter treinamento. Passa pela entrevista, pela área seletiva, faz o quê? Depois pega, faz o treinamento.
na internet, o pessoal vai poder ouvir melhor também. Então vamos lá. O WhatsApp, hoje você contrata uma empresa e essa empresa coloca, hoje chama-se os robôs, né? Mas tem hoje a inteligência artificial que está alinhada e ela já te dá ali as opções pelo WhatsApp. Opção 1, falar com o atendente. Opção 2, talvez vocês já viram isso. Então hoje você pode fazer também pela própria. Então vamos lá. WhatsApp. Ok? Sites, blog. Eu tenho escrito uma experiência muito legal que eu estou tendo. Eu tenho escrito uns e-book gratuito, porque assim, eu estou com 3 rascunhos já de livros impressos, só falta passar por alguma revisão e dar o processo para publicar, só que esse vai ser para vender. Eu comecei a fazer uns e-books curtinho, pequenos, fácil leitura, e eu vendo lá, eu tenho escrito os especialistas dizem o seguinte: primeiro você oferece o produto se sua marca não é conhecida. Se você não é um autor conhecido, você precisa se fazer ser conhecido ou se conhecer. Então, peguei a ideia muito boa dos caras e comecei o quê? A fazer, tanto no Facebook, tanto no meu blog, tanto no meu site do coach. Comecei a usar e divulgar. Ainda não paguei para alavancar e impulsionar. Se você desejar isso, só tem um detalhe: tem que ter uma equipe que vai acompanhar o atendimento. A irmã que veio aqui na igreja, ela conheceu a igreja através do Instagram. Mandou no direct para nós lá, a Raquel visualizou e respondeu e confirmou os dias de culto. Então, funciona as redes sociais, funciona o Instagram. Só que para funcionar com excelência, que nem os irmãos, exemplo, não tem tempo para isso. Vocês estão focados, então tem que ter alguém da equipe de vocês que foque isso todos os dias, pelo menos 3 horários no dia, porque um pouco de manhã, outra tarde e outra à noite. Para quê? Para ver justamente isso, as visualizações, o que está tendo mais de interesse no povo, e até mesmo, você vai no Google, eu pesquisei sobre silos, fui lá no Google, e aí eu entrei e vi lá um monte de firmas lá, já com site, com aquilo, tal, e eu fui vendo. Eu, como sou um cara crítico, crítico construtivo, sempre ideias, eu vi que tinha sites muito bons, mas faltavam um complemento. Tinha sites que estavam incompletos. Mas o que eu estou tentando dizer? Que hoje nós temos a ferramenta Google, que é o site mais visitado do mundo e é o mais simples, mas se colocar a palavra lá, você vai achar o que você procura. Uma outra coisa, estudando sobre a inteligência artificial. Desde o final da década de 80, a Google já disponibilizava as ferramentas gratuitas. Nada é por acaso, gente. Isso que é a visão de um empreendedor, de um empreendedor, de um empresário. Porque já pensando, como é uma ferramenta online, virtual, ele precisa do quê? Ele precisa de ferramentas, precisa saber o gosto das pessoas. Então, ele fornecendo essas ferramentas gratuitas lá no Google, as pessoas baixavam, começavam a usar, e essas informações, que é chamado dados, né? E esses dados de informações vêm para eles e eles conseguem na nuvem deles trazer todos os tipos de gosto das pessoas. Nessa aí, hoje eles têm milhões de usuários que hoje também trabalham e ganham com propaganda. Então, assim, é achar, irmão Marcelo, irmã Celine, irmã Camila, é achar o quê? Com a direção de Deus, meios para alavancar e sair, não ficar apenas nessa zona aqui de conforto. Não é conforto, mas essa zona limitante que nos limita as nossas ações. Um exemplo, eu poderia falar aqui da igreja. Estamos onde? Em Pernambuco, com uma representante que é a missionária Ednaide, certo? Por quê? Porque nós visionamos o reino, que é pessoas.
Para isso, precisamos ter pessoas que trabalhem com pessoas que trabalhem com a equipe da gente. Então, fica aqui as ideias para vocês. São ideias, tá bom? São ideias para você adquirir mais carteiras de clientes. Aposte em marketing digital estratégico. Estabeleça um relacionamento com os compradores. Leve benefícios extras para o cliente. Por que o cliente vai querer fechar com a sua firma, com a sua loja? Por que ele vai querer te procurar? Vai querer, se o preço do concorrente às vezes é até melhor do que o seu, hipoteticamente falando, vamos falar assim. Aí tem que ter um diferencial. Não, eu dou a garantia do serviço, eu dou 3 meses de garantia, olha, eu te dou um bônus, aqui está dizendo, te dou um e-book, te dou um frete grátis. Tem que ter alguma coisa que agrade ou que traga benefícios para o cliente. Tem que ter. Então, são ideias que a gente traz aqui para vocês poderem pensar o que eu posso colocar, inserir na nossa empresa. Então, levar benefícios para os clientes. Separe uma verba para anúncios online. Mais uma vez, marketing. Irmãos, dentro do nosso orçamento, nós precisamos saber... Opa, passou tudo agora. Nós precisamos saber fatias de quanto nós vamos gastar em marketing. Tem o imposto, né? Tem marketing, imposto, tem pagamento de funcionários, vamos dizer, tem aluguel, tem a matéria-prima, enfim. Tudo isso aqui tem um valor, tem um custo. Mas o marketing, você não vai gastar, você vai investir em divulgação no marketing. Divulgação. Quem não é visto não é lembrado. Um cafezinho na padaria, um almoço, ainda que não feche o negócio, mas já se aproximou de um cliente. Ou já se aproximou de alguém que vai ser a ponte que vai te levar para o cliente. Nós podemos chamar isso aqui de ponte, que é uma pessoa que tem acesso a essa pessoa. Então, ter um bom relacionamento é a palavra. Um bom relacionamento. Eu não perco tempo. Eu sou evangelista, não perco tempo. Faço amizade com as pessoas. Quando peguei o Uber ou o táxi, fui conversando com eles. Vou abastecer o carro, já fiz amizade com os fretistas, tudinho aqui do posto. Já convidei eles para vir para a igreja. Então, assim, se apresente, já diga o que você faz e tem interesse e assim por diante. Invista no melhor atendimento. Lembra que eu falei na outra reunião sobre o ratinho? Então, o ratinho, ele não sabe administrar. Ele fala nas lives. Mas ele tem um filho que administra, acho que as fazendas, e ele contratou um menino dele de confiança que administra a hotelaria. Ele já foi em hotel dele que os pessoal não sabia que ele era o dono do hotel. Ele não contou. Ele pagou o dia dele lá, ele pagou direitinho. Aí o cara falou, mas não é seu hotel? Eu falei, sim, mas não tem que misturar as coisas. E nem falei para eles que eu era dono do hotel. Mas foi bom porque eu queria saber como é que estava funcionando os caras. Achei muito boa essa sacada dele. Então, pessoas, invista o melhor atendimento, bom dia, uma enquete, né, aquela ligação de satisfação, sentimos a sua falta e assim por diante. Experimente preços competitivos e ofereça pagamento facilitado. Eu não tenho dificuldade. Tem coisas que a minha esposa me ajuda, porque a parte de exatas é com ela. Então, o que você acha disso aqui? Às vezes a gente dá uma discordância, mas a discordância eu digo por mim, tá? Às vezes eu tenho dificuldade de entender as exatas dela. Não é que ela está errada, é eu que tenho dificuldade de entender. Então, é onde que eu entro com o coach e falo assim, pera, então me traz uma outra linguagem que eu possa entender. Porque a gente tem que entender isso. Às vezes, aqui não tem, na nossa igreja não tem, mas em igrejas que eu já pastorei, tinha aquelas pessoas mais simplesinhas, nós fumamos, amém, bem leiga, ignorante nos certos assuntos.
vou ter que falar assim para vocês me entenderem, tá? Eu tinha que descer meu nível para poder fazer aquela irmãzinha entender. Entendeu, irmão? Isso não é humilhante nada. Mas o que mais me importava não era o meu status aqui, mas era fazer com que aquela irmãzinha entendesse a explicação. É isso que Jesus faz com a gente. É isso que nós precisamos entender com nossos clientes. Não é todos os clientes. Irmãos, eu conheço gente rica e, não sei, Deus liberou uma unção o cara tocou e começa a prosperar. Coisa de Deus, não sei nem explicar para vocês. Mas que o cara não tem faculdade, o cara mal sabe ler. Mas tem um detalhe. Ele tem a equipe que faz para ele. Hoje em dia as empresas estão contratando, estão terceirizando fazendeiros, outras empresas estão terceirizando empresas para administrar os negócios. E ali, participe de eventos. Participe, vai ter feira em São Paulo, irmã, de cosméticos. Dá um jeito, paga a tua passagem de avião, vai para lá, pega um oxigênio novo, novo oxigênio, vem com novas ideias, pega os cartões de todo mundo lá e vem para cá turbinar de novas ideias e assim por diante. Essa é a sacada. Porque, irmãos, nós precisamos de oxigênio. Olha, por que nos faz crescer, gente? Quem saiu da terra natal e veio para a terra nova, por mais desafio que seja, o crescimento é muito grande. Conhecemos pessoas novas, nova forma de falar, nova forma de empreender, nova forma de negócios, pessoas talentosas, respeito, pensamento. Mas tem que sair da zona de conforto. Quando eu vou visitar lá em Mongaguá ou Itanhaém, tem pessoas da minha época, que eu era adolescente, tem a minha idade, um pouquinho mais velha, mesmo jeitinho de andar, de se vestir, não cresceu, não alavancou, não prosperou. Por quê? Porque não se mexe, gente. Não se mexe. Não participe de eventos. Esteja entusiasmado. Você imaginou, eu vou pregar aqui e falar assim para vocês: amados irmãos, está muito difícil a vida. Ó vida. Não, gente. Quem é que está conosco? Quem é que te deu talentos para você prosperar? Foi Deus. Então acredite na grandeza de Deus. Eu acredito, estou fazendo a minha parte, porque eu sei que quem nos capacita é Deus. Deus te capacitou para você ser um grande vendedor, uma grande vendedora. Para Deus te capacitou para engajamento. Agora, eu estava dizendo para a irmã Camila antes de começarmos. Se todo empresário, empresária, CEO, executivo, comerciante, souber trabalhar aqui dentro, não vai ter dificuldade para trabalhar fora. Não vai. Porque recebe pressão, comércio, empresa, indústria, fornecedores, clientes, tudo é pressão, família dá pressão, colaboradores dá pressão na gente, cobranças, resultados, e tem que ter, e tem metas para bater, tudo é uma pressão, e a gente tem que saber trabalhar com a pressão. A pressão é boa. Eu também, viu, Marcelo, pensa que eu também só funciono muitas vezes com pressão. Mas assim, eu não gosto de cobrança. Se você me der uma tarefa para mim fazer, e tem prazo, pode deixar que eu vou te entregar dentro do prazo. Mas aquela cobrança assim não, porque eu sei das minhas competências. Isso aí sou eu, tá? Eu não sei vocês. Então assim, alavanque os seus negócios, pegue essa palavra aqui, oportunidades. Que crise? Que Deus é esse que a gente serve? Nós não estamos em crise. Vamos achar um mecanismo. Eu pensei muito em vocês hoje. Vamos achar um mecanismo. Por que eu pensei muito em vocês hoje? Porque quando eu estava preparando esse slide, o Senhor ministrava no meu coração e ouvindo, escrevendo sobre o seu lá das linhas aéreas, quando ele foi nas cidades pequenas e as aeronaves, ele pegou aeronaves menores e começou a alcançar o público, porque ele pensou em pessoas. Aí o que eu pensei? Falei, será que não é essa também a virada de chave que Deus pode dar pequenas obras? Estou pensando, tá? Pequenas obras. E
pequenas obras, mas pensou várias pequenas obras, né? E na somatória vira um montante de um fluxo grande? Eu fiquei pensando nisso. Então, vou cutucar aqui a irmã Camila. Irmã Camila, você tem filial? Filial. Você só tem a sua loja. Já pensou em ter uma filial? Aí, ó. Visão de empreendedora. Parabéns. Agora vamos tirar só do pensamento para a prática. Está preparada? É, filha. A prática. É para a prática. Primeira coisa, irmã Camila. Primeira convicção. Você tem que ter convicção. Você já tem um sonho. Legal. Agora, convicção. Convicção. É sair da zona de conforto e alavancar para os negócios. Como é que vai acontecer isso? Primeiro, você vai ter que ter contatos com as pessoas de fora. Entendeu? Tendo contatos, vai surgir as portas para a irmã. Aí a irmã pode dizer, pastor, eu não tenho capital, reserva para injetar em novos negócios. Mas quem diz que você precisa ter capital de giro agora? Você já tem a sua mão de obra. Você já sabe fazer. Você tem um produto portátil que você pode levar com você. Às vezes, um atendimento, 2 dias que você vai em outra cidade, já coloca uma pessoa parceira ao seu lado e você já começa a ser sócia. É assim que funcionam as coisas. Por isso que oportunidade e relacionamento é muito importante. Mas eu gostei do que você me falou agora. Me animou. Então, essa é a visão. Aí nós falamos muito aqui sobre multiplicação. Deus te deu talento para multiplicar. Deus me deu talento para multiplicar. Outra coisa, quando vocês forem negociar, vocês já sabem disso, só para reforçar. Na negociação, sempre procurem ganhar na compra. Por quê? Porque na hora da venda, você precisa ter um preço competitivo. Deus me deu talento para... E a sua margem de lucro não vai ser nas vendas, mas vai ser na compra. Porque também se o teu preço for muito elevado, o teu concorrente ganha aquela venda. Para você ter um preço competitivo com o teu concorrente, você precisa ter uma margem de lucro maior na compra. Porque a concorrência, às vezes, é desleal. Eu conheci, por exemplo, empresários que pagavam todo o tributo e o concorrente não pagava. Pegava até mercadoria roubada. Aí é fácil, você não paga tributo, só que é ilegal. Então, o que acontece? Saber investir também. Já estou caminhando para o final. Quero orar por vocês. Saber investir. Quanto do seu capital é possível eu posso investir? Quanto? Posso investir em terrenos, posso investir em pequenos valores. Eu estou aprendendo ainda a mexer, estou estudando muito sobre algumas áreas de investimento, mas, por exemplo, olha só, irmão Marcelo, olha como que é a falta de informação. Diz que quando começou a pandemia, a Petrobras perdeu não sei quantos bilhões de ações, e teve um momento que a ação da Petrobras custava R$5. Eu não sabia disso. Falta de informação. Frações, isso. Não são frações. Mas ele usou termações. Mas obrigado. E aí, essas frações, é igual a criptomoeda, tem as frações. No banco faz muito disso também. Para facilitar pequenas compras, né? R$5. Quem comprou, vai ver quanto que está hoje a Petrobras. Porque a crise, ela é um fator crucial de oportunidade, mano. E aí, frações, com a criptomoeda, tem as frações do banco que faz para facilitar a pequena. Comprou, vai ver quanto que a crise, fator
Vai subir. É. É. Sim, sim. Então, é a famosa palavra oportunidades. Seja criativo. Ó, irmãos, não é querer falar, mas ó, querendo ou não, nós temos aplicativo. Quantas igrejas maiores que a nossa não sabem fazer live? Nós, com tão pouco recurso, fazemos live. E hoje o som sai bom. Até ajustar esse som, vocês sabem disso, né? Tive que comprar uma mesinha, tive que ir atrás. Já tinha minha experiência em São Paulo. O próprio celular, não temos câmera profissional, não temos microfone profissional. O som, esse som é xing-ling. Mas é o que deu para a gente comprar, o que deu para a gente usar aqui. Só que o seguinte, e nós procuramos trazer conteúdo, vida de oração, palavra, presença de Deus, honestidade, integridade e assim por diante, procurar sempre ter uma boa reputação. As pessoas de fora, por que faço questão? Tem muita gente de fora que nos acompanha, não pode estar aqui com a gente. E tem gente agora, tem 5 pessoas na live assistindo. Então, alguma coisa está pegando de bom nessa transmissão. Alguma ideia, alguma chave, alguma coisa. Talvez todo o conteúdo você já saiba, não foi tão interessante. Falar aqui de gráfico, né? Voltar aqui e. Ele não quer voltar, porque eu coloquei aqui. Vamos ver se ele volta agora. Aqui, ó. Falar aqui, né? Mas é interessante, porque aqui a gente entendeu o quê? Sobre a oferta da demanda, o que causa, é a renda da população. Se o povo não tem dinheiro, não tem como comprar. Eles querem comprar, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não tem emprego. Se não tem emprego é porque a indústria não está produzindo. Como é que ela vai contratar funcionários se não está produzindo? Se não está produzindo é porque não tem demanda. Se não tem demanda é porque tem algo que está travando. E aí nós vamos partir para aquela última instância ali, ó. Cadê? Para nós orarmos já. Que é a questão das exportações acima do governo. Então o povo poupa, o povo paga tributo, paga os valores das exportações, importa e assim por diante. É um ciclo isso aí. Enfim, mas precisa ter o quê? Condições para as famílias terem renda e poder ir lá nas lojas, poder contratar o produto que é vendido. É assim que funciona. Agora, como cristão, nós temos um Deus que nos dá sabedoria, um Deus que nos dá provisão, inteligência, saúde e oportunidades. Oportunidades. Tem pessoas que já me ligaram e falam assim, pastor, olha, já abri meu pequeno negócio, já fiz isso e aquilo. É assim que começa. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Se você sair dessa noite pensando que é possível sempre melhorar, já valeu a pena você ter vindo hoje. Tem as ferramentas certas, nós também estamos aqui para te ajudar em oração, aconselhamento. Minha esposa conhece na área de exatas, ela pode te ajudar a fazer um fluxo de caixa, administrar, ela tem toda essa competência. Eu sou mais orientativo, motivacional, espiritual, temos muitas ideias e temos visto pessoas alavancar nos seus negócios. Tem gente, às vezes, que quer vender, tem a loja cheia de produto, mas não consegue vender. E aí nós temos que ter a prática. Faça um curso de administração, não precisa fazer faculdade, mas faça um curso, né, como administrar o dinheiro, como administrar meus negócios, como alavancar, como ter engajamento, como buscar parceiros nos negócios. Quando eu trabalhava com meus pais, eu lembro que tinha uns parceiros dos concorrentes, então acabava o cimento, eles tinham lá de estoque, o caminhão do meu pai ia lá, pegava emprestado, quando chegava do meu pai ia lá e devolvia, e ao contrário era verdade. Quando faltava dele, ô seu Xalão, meu pai vai lá, fornecia, porque era o quê? Era uma parceria. Parceria. Então, assim, são ideias, né? Nós vivemos hoje um mundo de competitividade,
mas, de repente, pode surgir um novo negócio na sua mão. A irmã já falou, já pensei em fazer isso e isso, me animou. Então, abrir um novo negócio. De repente, Deus está me levando a abrir um novo negócio. Igual eu estou investindo agora em consultoria e em coach. E estou indo atrás. Hoje saiu meu cartãozinho, né, que eu mandei fazer na gráfica. E o que eu vou fazer agora? Eu vou, como pastor, já tenho um planejamento de estar indo nas lojas. Quero orar pelos lojistas. E também vou deixar meu cartão ali de coach para poder ajudar. Porque muitos estão desorientados. Muitos estão precisando de uma palavra amiga. De uma palavra de incentivo, de superação. Essa é a palavra. Quantas vezes você já se superou? Quantas vezes nós já nos superamos? Ontem fizemos caminhada de 5 km. Cara. E só o pó da rabiola depois. Mas foi 5 km. Então, imagine assim, todo dia um novo desafio, uma nova oportunidade que Deus está te dando. Não está entrando o cliente, o que eu vou fazer? Pega novas ideias, põe um louvor, fala com Deus, vai intercedendo, vai lendo novos artigos, busca conhecimento, procura estar atrás das informações. Quando vier o teu cliente, você tem assunto para com ele. Fala do amor de Deus. Ou seja, busque sempre trazer ou usar as ferramentas certas. Amém, queridos? Espero ter contribuído. Espero que tenha ajudado vocês. O objetivo foi esse. Queria orar por vocês. Feche seus olhos em nome de Jesus. Dali, vem aqui orar também, por favor. Queria que minha esposa ficasse aqui ao meu lado. Que nosso ministério é juntos. Ela não é de falar, mas é de contigo andar. Pai querido, nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos, pela paciência em nos ouvir. E agora nós o abençoamos em oração. Que venha, Senhor Deus, uma explosão de novos negócios. Senhor, que seja algo inovador na vida dos meus irmãos. Resultados marcantes. Senhor, ferramentas, pessoas certas, pessoas que venham engajar, que venham ajudar, que venham somar, contribuir, Pai. Portas do norte, sul, leste, oeste, saúde emocional, saúde física, Senhor, a multiplicação nas vendas, sabedoria para administrar, Senhor, a entrada, a saída, seu fluxo de caixa, administração com as pessoas, relacionamento, ó Deus, com os clientes, com os fornecedores também, Senhor, alavancando nos negócios, novas ideias, Senhor, em nome de Jesus, cada orçamento, cada cliente que aparece, Senhor, que seja um divisor de águas, nós o abençoamos em oração, toda sorte de bênção, Senhor, que haja frutos, ó Deus, multiplicação, meu Pai, na vida de cada empresário desta igreja, de cada empreendedor, abençoando, meu Pai, os teus filhos, suas famílias, o casamento, Senhor, ó Pai, tirando esse cansaço, meu Deus, essa fadiga que muitas das vezes vem para querer, Senhor, desanimar, mas na força do teu poder, conforme diz em Efésios 6:10, nós nos posicionamos e liberado seja, meu Pai, uma unção de renovo, de alavancagem, de Deus, de prosperidade, ampliando a visão, Senhor, seja liberado, Deus, o dinheiro, seja liberado a prosperidade, seja liberado os novos negócios, em o nome de Jesus, meu Pai. Liberando essa palavra, Senhor, de prosperidade financeira, emocional, saúde, ministerial, Senhor. Que o teu reino seja, aleluia, alavancado através desses empresários. Que o teu nome, meu Deus, seja, aleluia, anunciado pelo testemunho de vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que os seus clientes, os concorrentes vejam na vida deles, Senhor, a tua presença, o diferencial
diferencial nos negócios, na postura, na forma de falar, na forma de conduzir, na empatia, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, aleluia, venha dar todos os recursos que eles estão precisando. Nós, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, uma unção especial de homens e mulheres de negócios de sucesso. Homens e mulheres que venham prosperar. Todos que estão na internet, eu os abençoo também. Sejam prósperos, com sabedoria, com humildade, com graça, presença de Deus. E seja, Senhor, o teu nome engrandecido, anunciado. Que vidas sejam abençoadas, vidas sejam alcançadas através da tua palavra e dos negócios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, gente? Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Tem um bolinho ali, amor? Tem um bolinho feito com muito carinho pela pastora Dali. Tem uma bolachinha, um cafezinho e uma água. Água não, né, amor? Obrigado, pessoal da internet. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem nos assistindo. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, gente? Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Bolinha ali, amor.